Daggerheart, um RPG que eu estou fascinado ainda. Eu já narrei vários one-shots e estou com 2 campanhas em andamento atualmente. Aqui nesse canal eu já fiz um vídeo analisando toda a ficha de personagem e depois toda a ficha complementar. Agora eu trago para vocês um vídeo com base nas perguntas que eu andei pedindo para as pessoas me fazerem sobre o sistema. E uma dúvida que imperou foi sobre os pontos de medo e os movimentos de mestre, também chamados de GM Moves em inglês. Então, vamos falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, por trás do RPG Daggerheart. Pra quem não sabe, eu fiz isso aqui, ó, um escudo do mestre para Daggerheart. No caso, isso aqui é uma das folhas, logo a primeira, do lado direito dela, tá ali as ações do mestre. A ação do mestre foi a tradução que a Jumbo fez dos GM Moves, e é esse o nome que eu vou estar utilizando nesse vídeo. Bom, a começar pelos pontos de medo. Opa! Um resumo rápido: quando você começa uma sessão de Daggerheart, quer dizer, uma campanha, na primeira sessão, o mestre tem um ponto de medo para cada jogador. Depois, enquanto a campanha vai se andando e outras sessões, ele vai ganhando pontos de medo cada vez que o jogador faz uma rolagem com medo, que é quando ele rola os 2d12, o de esperança e o de medo, e o de medo sai maior do que o de esperança. Aí o mestre também ganha um pontinho de medo. Existem alguns monstros que também dão pontos de medo pro mestre, mas isso é tudo detalhado lá naquele bloquinho do monstro. Um exemplo rápido, aqui o Punhal Escarpado Chefe tem a habilidade Impulso, que é a habilidade mais comum que faz esse efeito. Quando o chefe aceitar o ataque contra um personagem, receba um ponto de medo. Eu tô usando pecinhas pretas para representar o medo quando eu tô narrando. Enfim, sabendo disso, vamos tratar um pouco mais sobre como o mestre deve gastar esses pontos de medo e para que servem as ações de mestre. Primeiramente, o mestre vai usar esses pontos de medo, posso até voltar para cá, para utilizar habilidades de inimigos. Como você pode ver ali, o golpe de misericórdia gasta um ponto de medo pro inimigo, para esse adversário fazer um ataque contra um alvo próximo que esteja vulnerável. E no sucesso ele vai dar 2d6 mais 12 de dano físico, e o alvo ainda vai marcar um ponto de fadiga, que seria um ponto de estresse. Foi traduzido como fadiga nessa versão final do Daggerheart, em que ele vai ficando mais cansado. É um uso dos pontos de medo. O segundo são nos stat blocks de cenários. Esse daqui é um pedacinho do stat block de taverna local. E como você pode ver aqui, o mestre pode gastar um ponto de medo para começar uma briga no bar, o que faz com que todos os personagens que queiram passar pela região que está tendo a briga façam um teste de agilidade ou de presença para não tomar um d6 mais 2 de dano. Ou seja, recebendo uma porrada, uma cadeirada, uma canecada de cerveja na cabeça sem querer, né? Porque estão passando no meio da briga, esse tipo de coisa acontece. Mas essas são as coisas mais importantes e mais óbvias para quais você vai gastar seus pontinhos de medo. Entretanto, não são todas as coisas que você pode gastar seu ponto de medo. Você principalmente vai fazer os movimentos de mestre, que são esses daqui. Esse aqui estão bem resumidos. No caso, tem mais uma coisa também. Desculpa, eu tô me embolando aqui. Você também gasta um ponto de medo no combate. Depois que os jogadores erram um ataque ou fazem uma rolagem com medo, o holofote passa pro mestre, e a partir daí o mestre pode ativar um dos adversários. Depois disso, ele gasta pontos de medo para ativar adversários adicionais. Simples. Ele também pode gastar um ponto de medo para retirar um efeito negativo que seja em cima de um adversário, desde que seja um efeito temporário, né? Está temporariamente vulnerável. Eu vou lá, gasto ponto de medo e esse adversário perde o efeito vulnerável. Bom, além disso, que na verdade é o ponto principal desse vídeo, são as ações de mestre. Eu vou listar todas elas aqui e vou dar uns pitacos sobre cada uma delas. Essa lista básica mostra aqui: mostrar como o mundo reage. Os meus jogadores estavam numa cidade e eu gastei um ponto de medo quando um deles, que era um ladrão, né, ele acabou sendo reconhecido na rua. Então o mundo reagiu a ter um ladrão conhecido por ali. Entendeu? Gastou um pouco de medo e você foi reconhecido na rua. Alguém ficou pensando: ei, eu já vi seu rosto em algum lugar. Esse tipo de coisa, entendeu? Segundo, perguntar e criar uma resposta. Eu gasto um pouco de medo e faço uma pergunta pro jogador. Pro jogador, sobre o personagem dele. Jogador, o seu personagem já comeu há bastante tempo ou ele comeu recentemente? Ele fala: não, faz bastante tempo que eu não como. Então eu, com base nessa resposta, eu trato que seu personagem agora está morrendo de fome e você vai marcar um ponto de fadiga se você não comer nada em breve. Todos vocês estão com fome, entendeu? Outra, fazer um NPC
agir na cena. Eu gasto um ponto de medo e aquele garoto que está vendendo o jornal na esquina, ele vem pra cima de vocês falando: ó jornal, ó jornal, ó jornal. Mas, mestre, Ratoruja, melhor, por que você tem que gastar pontos de medo pra fazer essas coisas? Em outros RPGs do mercado, principalmente, sei lá, D&D, o mestre tem total controle sobre a situação. O fato de você ter que gastar um ponto de medo e isso estar listado como um movimento de mestre incentiva os mestres a fazerem essas abordagens, incentiva o mestre a ser um pouco mais, improvisar um pouco mais e fazer com que a narrativa fique um pouco mais agitada, mais viva, porque normalmente acontece que os mestres não sabem muito bem o que fazer para dar aquele remeleixo, aquela mexidinha na cena que está acontecendo. E com as ações de movimento e os gastos de pontos de medo, você tem um incentivo a lembrar que você pode fazer coisas. O mestre pode agir. Os pontos de medo servem também como incentivo para o mestre. Lógico que, por via de regra, os pontos de medo são consequências das ações dos jogadores. E essas consequências não necessariamente são negativas, mas elas nascem do medo. Próximo. Usar o objetivo para adiantar a cena. Eu fiz isso. Eles estavam procurando a Pedra da Lua. E eu gastei um ponto de medo e fiz com que, entre um beco ali, do lado do peixeiro e daquele galpão velho, começou a sair uma luz bruxuleante no meio da noite, algo que atraiu a atenção de vocês. E quando eles foram lá ver, de uma tenda de uma cigana, cigana não é bem o termo correto, uma tenda de uma bruxa vidente lá, uma lojinha que só aparece à noite pra eles. Isso eu usei um pontinho de medo pra fazer. E nessa tenda que eles foram lá e conseguiram o tal item. Na verdade, tiveram a oportunidade de ter o tal item e conseguiram. Próximo. Sinalizar que algo vai acontecer. Eu gasto ponto de medo. E vocês começam a ouvir pela cidade os guardas correndo, soando seus apitos e as pessoas reagindo a isso e entrando em suas casas. O que tá acontecendo? Agora é com vocês, entendeu? Sinalizar qual revelar uma verdade indesejável. O personagem tá numa taverna, ele entra na taverna morrendo de fome, eu gasto ponto de medo. Bom, você percebeu que o preço da taverna é 2 punhados. E você só tem um, entendeu? Uma verdade indesejável. Esse eu peguei leve, mas você pode escalonar tudo isso. Antecipar um perigo iminente. Os personagens estão tentando se esgueirar. Eu gasto um ponto de medo e um de vocês pisou em um galho no chão, fazendo um barulho e chamando muita atenção, né? Eu posso fazer isso, mas posso fazer de outras formas também. Esse é só um exemplo que eu tô dando. Próximo, mover algo fora das vistas. Você simplesmente está lá jogando. Bom, gente, vou gastar aqui um ponto de medo para fazer uma coisa, mas vocês ainda não sabem o que é, porque nenhum de vocês está vendo. Antes de você fazer isso, já vai colocar uma pulga atrás da orelha gigante dos seus jogadores. Eles vão ficar, caramba, ele tá armando alguma coisa. Caramba, você tem que pensar logo, você tem que agir logo. Isso já vai dar um dinâmico gigante, mesmo que você não tenha nada em mente. Então, de você fazer isso, falar para eles que você tá gastando um ponto de medo para fazer algo que eles não sabem o que é, nossa, já taca fogo no parquinho. Próximo, forçar o grupo a se separar. O grupo está atravessando uma ponte. Eu gasto um ponto de medo. Assim que o guerreiro passa pela ponte, a ponte quebra e se despenca lá no fundo. E vocês dois que estavam mais atrás acabam não conseguindo chegar perto, atravessar a ponte a tempo. Lógico que eles vão tentar pular e tal, mas eu posso falar que a distância é muito longa e vocês têm um outro caminho. Eles já tinham uma outra opção de caminho, só que eles escolheram pela ponte. Dois deles passaram pela ponte e os outros vão ter que pegar o outro caminho. E com isso eu separei o grupo. Eu deveria ter pausado pra tossir, né? Vamos lá. Mudar cenário ou ambiente. Vocês estão andando pela floresta, eu gasto um ponto de medo e, de repente, começa a chover. A chuva começa a pingar primeiro nas folhas mais altas, começa a subir um barulho, um cheiro de terra se eleva, as flores começam também a soltar aquele aroma mais doce e a água começa a escorrer pelo cabelo de vocês. Tá chovendo, entendeu? Mas uma coisa, usar a história do personagem contra ele, né? PJ é personagem no escudo mestre, abreviação. Eu gasto um ponto de medo e o personagem de fulano, ele disse na história dele que os pais dele morreram quando ele era criança e que ele não lembra por que isso aconteceu. Ao ver um cartaz no meio da rua de procurado vivo ou morto de um assassino, eu gasto um ponto de medo e esse cartaz é muito familiar pra você. Não na forma de um cartaz, mas a figura que está desenhada nele. Você sente que a morte dos seus pais de alguma forma está conectada a isso. Então, eu usei uma parte da história dele contra ele. Tirar uma oportunidade do personagem do jogador, né, do PJ.
Mestre, eu pego aquele enorme saco de ouro, guardo junto ao meu peito e ando pela rua. Eu gasto ponto de medo. Enquanto você está andando pela rua, você vê nas calçadas mendigos morrendo de fome, crianças raquíticas, sedentas, tem um tostão. Numa loja, um guarda expulsa 2 mendigos que estão implorando por comida. Acaba com a mente do jogador, caraca, isso. Enquanto você tem essas moedas pesando nas suas mãos ao andar. E por último, fazer o personagem do jogador marcar um de estresse, aqui na época chamava estresse, um de fadiga, pela consequência dos seus atos. Eu gasto um ponto de medo e o frio tá tão grande que você tem que marcar um ponto de fadiga. Você está tremendo, os dedos estão correndo, e tudo que você quer é uma caneca de café, entendeu? Mais ou menos, esses são os usos das ações do mestre e dos pontos de medo em Daggerheart RPG, né? Esse RPG que eu estou amando mestrar, eu estou amando jogar, e deixe nos comentários suas perguntas. Eu quero fazer um vídeo respondendo várias perguntas de Daggerheart, então metralha esses comentários de perguntas que eu vou responder todos eles em um vídeo futuro. Vou tentar acumular, vou fazer mais alguns vídeos da Daggerheart, ou se tiver pergunta suficiente já faço todos os comentários aqui. E curte, compartilha, comenta e continue comigo por trás do RPG, e o RPG é Daggerheart. Falou!